Era novembro de 1581. Char IV, em meio a um acesso de raiva, cravou uma peça de ferro de carvão na cabeça de seu filho, Charovic Ivan, que compartilhava o mesmo nome com ele. O jovem, derrubado ao chão pelo feroz ataque de seu pai, não compreendia o que tinha acontecido. No entanto, não demorou muito para ele perceber o evento horrível. Ele ajoelhou-se ao lado de seu filho, que estava deitado no chão, e o abraçou. Mas era tarde demais, seu filho perderia a vida devido à ira de seu pai. Naquela noite, o que se perdeu com a ira de Ivo não foi apenas a vida de seu filho, mas também o futuro da Rússia. Tempos difíceis aguardavam os russos. Dmitri, um dos dois filhos restantes de Chariva, era muito jovem para governar o país. O outro filho, Fyodor, não confiava em Ivan. Ele pensava que Ivan não era competente o suficiente para o trabalho. Portanto, ele estabeleceu um conselho de regentes composto por nobres destacados e outros membros da corte. Este conselho designou indivíduos capazes em vez de seu filho, para garantir que Fyodor governasse o país adequadamente quando ascendesse ao trono. Como isso funcionaria na prática seria revelado após a morte de Ivan. Pouco depois de estabelecer o conselho, em 1584, Ivo faleceu e seu filho Fyodor o sucedeu. Quem mais se beneficiou disso foi Boris Godunov, o cunhado de Fyodor. Godunov foi nomeado chefe do conselho, tornando-se o homem mais poderoso entre as elites nobres do país. No entanto, na Rússia, que estava constantemente envolvida em lutas de poder, esta era uma posição muito precária. Ivan, que não estava muito satisfeito com o controle de Godunov sobre os assuntos, tentou ganhar mais poder e assumir o controle do Conselho de Bardos em 1585. Godunov resistiu ao movimento ambicioso de Ivan, e um de seus aliados mais significativos nisso foi Nikita Romanov, o líder dos Romanov, que mais tarde governaria a Rússia. No entanto, o movimento de Ivan pôs fim à sua carreira política, e a colaboração com os Romanov iniciou uma aliança temporária entre suas famílias. Godunov, que praticamente governava a Rússia por meio de Char, precisaria dessas alianças. Menos de 2 anos após o movimento de Ivan, em 1586, Godunov começou tentativas de tomar o poder no Conselho de Bardos. No entanto, ele também falhou como Ivan e foi forçado a se tornar um monge em um mosteiro. Agora ele era o homem mais poderoso da Rússia. Embora Fyodor oficialmente assumisse o trono, todos sabiam que Boris Godunov era quem efetivamente gerenciava o país. Alguns estavam satisfeitos com essa situação, enquanto outros o odiavam por isso. Alguns daqueles que eram contra Godunov não jogavam suas cartas abertamente, mas estavam aguardando o momento certo. Como mencionado anteriormente, ele tinha um irmão mais novo chamado Tsar. No entanto, alguns bardos acreditavam que, em vez de Fyodor, que havia entregado toda a administração a Godunov, Dmitri, muito jovem, deveria assumir o lugar. Rumores sobre isso começaram a circular na corte. Não muito depois desses rumores, Dmitri morreu em um acidente em 1591. Godunov continuou surpreendentemente governando o país por mais 7 anos. Em 1598, quando ele morreu sem um herdeiro masculino, ocorreu o fim oficial da dinastia Rurik, que havia governado o país por 9 séculos. Então, o que aconteceria agora? Quem lideraria o país? Naturalmente, os olhares se voltaram para Boris Godunov, que praticamente governara o país por anos. Afinal, ele era o mais experiente. Depois de anos de preparação, Godunov estava pronto para se tornar o único czar dos territórios russos. Em 1598, ele foi convocado pelos nobres líderes do país. No entanto, as condições mudaram repentinamente. Quando surgiu como candidato a czar, um dos movimentos mais severos contra ele foi feito por Fyodor Romanov, da família Romanov, seu antigo aliado. Em resposta, Boris Godunov, que havia eliminado um por um os nobres mais poderosos da Rússia, não considerou isso um problema significativo. Em 2 anos, ele eliminou esse rival também. Assim como forçou Fyodor a se tornar monge em um mosteiro, encerrou sua potencial carreira política. Naquele momento, o poder de Godunov havia atingido seu auge. No entanto, ele estava prestes a experimentar intensamente a solidão de estar no topo. Desde o ano de 1601, os territórios russos começaram a enfrentar desastre após desastre. A principal causa desses desastres foi o clima frio. Sim, a Rússia nunca foi um país muito quente, mas nos meses de verão de 1601, as temperaturas, especialmente à noite, caíram tanto que as colheitas começaram a congelar. Essa situação se transformou em uma crise alimentar em nível nacional. Logo depois, uma epidemia eclodiu. Nos anos de 1602 e 1603, milhões de pessoas morreram de fome ou de doenças. A ordem social foi completamente perturbada. As medidas tomadas por Godunov limitaram-se a impostos pesados. Eventualmente, o povo e os nobres começaram a se rebelar.
Assim começou o período na história russa que seria conhecido como o Tempo de Dificuldades, ou Smuta. No entanto, deve-se lembrar que cada crise pode ser uma oportunidade para outra. Na verdade, a situação que surgiu na Rússia durante esses anos não foi muito diferente. Havia aqueles que queriam aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, o vizinho ocidental da Rússia, a Commonwealth Polaco-Lituana. Então, que tipo de governo representava a Commonwealth Polaco-Lituana e como exatamente a agitação na Rússia serviria aos seus interesses? Na Commonwealth Polaco-Lituana, a oportunidade que os nobres esperavam para obter poder sobre a Rússia surgiu quando um homem chamado Dmitri apareceu. Este homem tinha uma afirmação interessante. Afirmava ser o antigo czar Dmitri. Segundo ele, havia fugido para territórios polacos anos atrás, escapando de rivais que queriam matá-lo. Agora que era adulto, ele poderia retornar e legitimamente assumir o trono, libertando a Rússia da opressão de Godunov. As palavras de Dmitri e seus esforços para recuperar o trono atraíram principalmente a atenção do rei da Commonwealth Polaco-Lituana e dos nobres sob seu comando. Declarar guerra aberta e invadir a Rússia era muito arriscado. Em vez disso, fazia mais sentido fornecer apoio militar a Dmitri e intervir nos territórios russos. Os principais fatores que tornavam sensata essa opção eram de dois tipos. Em primeiro lugar, havia aqueles na Rússia que estavam satisfeitos com o governo de Boris Godunov. No entanto, esses nobres, é claro, se oporiam à invasão direta do país por outro reino. Mas poderiam apoiar um novo czar que se acreditava estar ligado à antiga dinastia Rurik. Dessa forma, a Commonwealth Polaco-Lituana se livraria de Godunov e, ao apoiar o novo czar, poderia se apossar do poderoso controle neles contido. O segundo fator que tornava sensata a causa de Dmitri era sua inclinação para se converter ao catolicismo. Para os poloneses, que estavam fortemente ligados à fé católica, ter aliados na Rússia que ascenderiam ao trono e seriam católicos era crucial. Acreditavam que, com um czar católico, também poderiam atrair o povo russo ortodoxo para suas igrejas. Sim, apoiar esse czar que surgiu com reivindicações interessantes definitivamente seria muito benéfico. Agora, com o apoio de aliados poloneses, Dmitri havia concluído seus preparativos e era o momento de colocar em prática seu plano para tomar o trono. Em outubro de 1604, com 2.500 soldados fornecidos pelos poloneses e acompanhado por um nobre polonês chamado Milizes, Dmitri cruzou a fronteira polonesa e entrou no território russo. Como se todos estivessem esperando que ele entrasse no país, uma nova agitação eclodiu de repente na Rússia. Especialmente o povo de cidades e vilarejos nas regiões do sul e sudoeste, declarando seu apoio a Dmitri contra o governo de Godunov, começou a se confrontar com os apoiadores de Godunov. Assim começou a Primeira Guerra Civil em larga escala do Tempo de Dificuldades. No entanto, não duraria muito. O czar Boris Godunov morreu em 1605 como resultado de um derrame cerebral e seu filho, o segundo Fyodor, herdou o trono. No entanto, ele também não se sentaria no trono por muito tempo. Menos de um mês depois, Dmitri, com seus homens, entrou em Moscou e foi coroado como o novo czar da Rússia em 21 de julho de 1605. Seu primeiro ato foi visitar o túmulo do quarto Ivan, a quem afirmava ser seu pai, e encontrar-se com a última esposa de Ivan, Mariana Gay. Ao afirmar que era o filho Dmitri que desapareceu há anos, confirmou sua história. Isso fez com que alguns bardos que pensavam que era uma fraude mudassem de opinião. No entanto, também havia aqueles que não acreditavam nisso. No final, Maria poderia ter feito um acordo com Dmitri para ganhar poder e manter sua posição significativa na corte russa. Em outras palavras, as discussões sobre se o novo czar era falso ou real ainda estavam em curso. Sim, Dmitri havia ganhado o apoio de uma facção importante e ascendido ao trono, mas ainda não estava seguro. Ele tinha que ser cuidadoso. Além disso, para conseguir tanto poder, dinheiro e homens de repente, ele deve ter feito grandes promessas aos poloneses. Nesse ponto,
Ele tinha que manter seus seguidores felizes. De acordo com as promessas que fez a eles, converteu-se à fé católica e anunciou que se casaria com uma mulher polonesa. Assim, estaria ligado aos poloneses tanto pela religião quanto pelo casamento. Lá as ações de Dmitri foram percebidas como uma afronta à cultura ortodoxa russa tanto pelo povo comum quanto pela nobreza. Na realidade, ninguém esperava que ele cumprisse qualquer coisa com os poloneses. Isso ficou claro quando ele chegou ao poder com o apoio deles. No entanto, isso foi considerado inaceitável. Alguns bardos e líderes de opinião que o apoiaram começaram a lamentar sua decisão. Este arrependimento, combinado com o ressentimento de longa data daqueles que nunca gostaram de Dmitri desde o início, tornou-se o precursor de uma nova rebelião. O cérebro por trás da revolta planejada era Vasily, membro da antiga família. Vasily, pertencente a uma das famílias mais antigas da Rússia, iniciou uma campanha difamatória contra o czar envolvendo seus irmãos, Ivan e Dmitri. Segundo suas afirmações, o czar Dmitri era um impostor. Ele não era filho do antigo governante que escapou do palácio anos atrás. Ele era um monge fugitivo chamado Grigori Otrepiev. Não tinha conexão com a dinastia Rurik e foi apresentado como um peão pelos poloneses, que não conseguiram conquistar o país em grande escala. A campanha iniciada pelos irmãos com essas acusações foi tão bem sucedida que rapidamente obteve o apoio de nobres, do povo comum e do clero. A insatisfação em relação ao Dmitri católico, percebido como uma traição às tradições ortodoxas russas, estava aumentando. No entanto, também havia aqueles que queriam que ele permanecesse no poder, acreditando que a Rússia trabalhando em conjunto com a Polónia-Lituânia seria melhor para o país. Em resumo, tirar o czar Dmitri do trono não seria tão fácil quanto se pensava. Um plano detalhado precisava ser preparado. E os dois irmãos começaram a trabalhar para alcançar isso. O casamento que Dmitri teria com a nobre polonesa Marina Mniszek poderia ser uma oportunidade magnífica. Centenas de nobres poloneses vieram a Moscou para o casamento. Todos os seguidores e nobres que apoiavam Dmitri estavam reunidos lá. Em 17 de maio de 1606, os irmãos reuniram todos os seus seguidores e atacaram o Kremlin. O caos se instalou. Embora Dmitri tenha conseguido escapar pulando por uma janela durante a confusão, não foi muito longe, pois quebrou a perna durante o salto e foi morto pelos apoiadores dos irmãos. O plano foi bem sucedido. Eles se livraram do falso czar Dmitri. Vasily Shuisky, não permitindo que mais incertezas se espalhassem na situação caótica, se proclamou czar em 19 de maio de 1606. Em 1º de junho de 1606, ele foi coroado em uma cerimônia em Moscou. Vasily Shuisky pensava que agindo rapidamente poderia resolver seus problemas, mas ele estava enganado. Porque ele não era amado por todos, era visto como um oportunista que faria qualquer coisa para obter poder. A insatisfação com o novo czar se transformou quase em ódio para alguns nobres. Assim, um novo grupo de rebelião foi formado. De acordo com a alegação desse grupo, a pessoa que morreu durante o caos causado por Shuisky não era Dmitri, mas alguém que se parecia com ele. Os rebeldes, enviando uma carta ao príncipe Koio, a quem consideravam próximo a eles, pediram que encontrasse Dmitri, que poderia ter escapado durante o caos. O príncipe Koio embarcou em uma missão para atender ao pedido do grupo de rebeldes. No entanto, ele não conseguiu encontrar Dmitri em lugar nenhum. No entanto, havia outra maneira de derrubar Shuisky. O príncipe Koio se dirigiu para o sul, em direção à fronteira do país. Aqui vivia uma comunidade cazaque com um número na casa dos milhares. O príncipe realizou uma reunião com eles. Esses cazaques haviam escolhido um homem chamado Sharavik como seu líder. Este homem afirmava ser o filho secreto do antigo czar. Segundo ele, Boris Godunov o havia escondido dos nobres da corte para evitar que ele fosse visto como uma ameaça.
Agora, ele estava pronto para fazer o que fosse necessário pela Rússia e recuperar do trono aqueles que foram injustamente tirados dele. Não havia evidências que respaldassem a afirmação de Piotr de ser Sharavik. Não era muito provável que Boris Godunov não estivesse ciente de algum filho depois de seu derrame cerebral. No entanto, o príncipe Koin, com suas dezenas de milhares de guerreiros, decidiu apoiar Piotr. Ele o convidou a entrar em Moscou e encerrar o governo de Vasily Shuisky. Piotr aceitou este convite e começou a se mover para o norte com seus homens. Os rebeldes de Piotr se estabeleceram em Tugla, mas não teriam a chance de lançar um ataque de lá, porque as forças de Vasily sitiaram Tugla. Enquanto o cerco a Tugla continuava, em julho de 1607, surgiu outro falso czar, alegando ser o Dmitri sobrevivente do dia do casamento de Justin. Conhecido como o segundo falso Dmitri, esse homem afirmava ser o Dmitri que havia sobrevivido ao dia do casamento de Justin. Segundo o que dizia, a pessoa baleada naquele dia não era ele, mas outro homem que Shuisky erroneamente pensava se parecer com o czar. As forças rebeldes encurraladas em Tugla anunciaram que apoiavam as reivindicações do novo Dmitri. Vasily Shuisky estava determinado a continuar as operações militares contra os reunidos em torno do novo falso Dmitri, e assim começou uma nova guerra dos falsos czares na Rússia.